Vida devocional para iniciantes. Bora lá! 3 coisas que não podem faltar de jeito nenhum no seu devocional. Você quer se desenvolver espiritualmente? Não dá para você se desenvolver espiritualmente sem uma vida devocional. O que é devocional? É o tempo que você tem com Deus. É o tempo de crescimento na sua vida espiritual. E aqui eu vou te dar o básico do básico. O que é o básico que eu preciso fazer para desenvolver o meu relacionamento com Deus e me tornar mais íntimo de Deus? Anota aí. Adoração. O que é a adoração? É tempo de contemplação. Eu amo um texto que diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias no seu templo para aprender e para meditar no seu templo. Olha só, esse versículo ele tem um segredinho aí que é a chave do destravar desse desenvolvimento da intimidade com Deus. Ele diz uma coisa: eu peço, mas eu não vou ficar só pedindo, eu vou buscar. Então, devocional é isso, é pedir e buscar, é se colocar disponível para ouvir Deus. Então, nesse momento de oração, é o seu momento de contemplação. Como é isso, Keila? Eu não vejo nada. Sim, você vê. A Bíblia diz que os seus olhos espirituais foram abertos. Pela fé, porque você recebeu a Jesus, você pode ver. Lá em João, no capítulo 3, Deus fala para Nicodemos, que aquele que entra no reino de Deus tem a capacidade de ver. Como que a gente vê? Pela fé. E a adoração é a contemplação. Isso é tão sensacional, porque quanto mais você adora a Deus por uma coisa específica, mais o seu conhecimento a respeito daquilo e mais você é transformado no seu pensamento a respeito daquilo. Por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa que está precisando de cura. Eu preciso contemplar o Deus que cura. Eu preciso dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor é o meu Jeová Rafá, o Senhor que me sara. Obrigado, porque Tu és um Deus que sarou o coxo, o Senhor sarou o cego. Não houve milagre que o Senhor não pudesse fazer, não existe nada que o Senhor não possa fazer. E eu vim aqui para dizer que eu te adoro, porque eu sei que o Senhor é um Deus que sara. Sabe, contemplar a Deus e dizer: Pai, obrigada, porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que faz. Sabe, esse desenvolvimento da gratidão é fundamental. Você precisa tirar tempos de adoração. E eu sugeriria a você que começasse o seu devocional assim. Está escrito no livro de Salmos: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Hoje não tem átrio. E hoje não tem porta para entrar. Ok, a gente não tem um lugar físico para entrar, mas existe uma atmosfera celestial na qual eu preciso mergulhar. E como que eu faço para sair dessa noção das urgências que eu tenho, do monte de coisa que eu tenho para fazer e me concentrar nas coisas espirituais, na região celestial, me colocar mesmo na presença de Deus, eu me colocar. Deus está em todo lugar, mas a minha atenção não está em todo lugar. A minha atenção muitas vezes não está em Deus. Eu preciso entrar nessa atmosfera. O que eu faço? Coloco uma música de adoração. Talvez coloque alguma coisa bem baixinho ali. Separe um lugar calmo, um lugar quieto, onde você não seja interrompido. Desliga seu celular. Bota uma música de adoração e fica ali. Talvez você precise de alguns segundos só respirando e ouvindo aquilo que tá sendo tocado, só se acalmando por dentro, para poder ouvir Deus falar. E ali você começa a trazer ações de graça. Pai, obrigada porque eu acordei hoje. Obrigada porque o Senhor tem uma agenda. O Senhor sabe fazer agenda. Eu quero colocar a minha agenda nas suas mãos hoje. Pai, o que o Senhor me recomenda fazer hoje? Me ajuda a ajustar o meu foco hoje. Eu quero ser sua cooperadora. Onde o Senhor quer ir hoje? Seja feita a sua vontade na minha vida, como ela é feita aí no céu. Eu te adoro, Pai, porque o Senhor é o meu papai. O Senhor é o meu bom Deus. O Senhor é o meu mestre, o meu conselheiro, o meu dono, o meu amigo. Pronto, começa por aí. E deixa que o Espírito Santo vai trazer palavras e vai gerando naquele lugar uma atmosfera de adoração. Básico do básico no seu devocional. 1, adoração. Básico do básico. 2, oração. Keila, eu não sei orar. Tudo bem. É porque disseram para você que oração é uma fala formal que se tem com Deus. Oração é conversa. Simples, honesta
franca, e você pode depositar diante de Deus o que você quiser. Keila, eu posso estar revoltado? Pode. Se você colocar isso diante de Deus, você não vai sair do jeito que você chegou. Você vai ver como Deus vai transformar a sua mentalidade. Tem um salmo que eu gosto muito, acho que é o 37. Se não for o 37, é o 73. Que o salmista começa dizendo, olha, quando eu olhei os ímpios prosperando e eu não estava prosperando, eu fiquei revoltado. E aí ele vai dizendo um monte de coisa e Deus escreveu isso na Bíblia, sabe para quê? Para dizer para você, pode falar isso, não tem problema. No final, no meio, ele diz assim, olha, eu pensava assim até que eu cheguei na sua presença. Até que eu fui ao teu templo. Quando eu cheguei ali, eu entendi que não é bem assim, sabe por quê? Porque enquanto você está ali clamando ou às vezes se lamentando, Deus está transformando o seu olhar e até deixando você se esvaziar. Às vezes, queridos, a gente precisa falar de algumas coisas que a gente está irritado, que a gente está nervoso, e Deus é a melhor pessoa para ouvir isso. Tem um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Qual a diferença entre lamentar e murmurar, Keila? Murmurar é você dizer para o outro. Lamentar é você dizer para Deus. Para Deus pode, para o outro não. Não sai contando seus problemas. Aliás, não fica murmurando, não fica falando nada para os outros, não. Vai falar com Deus que vai dar bom, vai dar super bom. Então, desenvolva o hábito da oração. Ali você pode rasgar seu coração, falar das suas necessidades, falar dos seus problemas, falar das suas vitórias, falar dos seus desafios. E se você quer uma ajuda para orar, existem guias de oração. Você pode ter lista de oração. Como assim? Olha, eu vou orar por mim mesmo, eu vou orar pelo meu marido, eu vou orar pelos meus filhos, eu vou orar pela minha igreja, eu vou orar pelo meu pastor, eu vou orar pelo Brasil, eu vou orar pelos meus familiares. Faça uma lista. Eu vou te dar uma dica que meu marido fez e deu bom para ele. Ele disse que quando ele começava a orar, rapidinho ele já não tinha mais assunto. E isso acontece mesmo. Quando a gente está começando, muitas vezes a gente não tem assunto. E o que ele fez que deu bom? Ele colocou uma música, ele decidiu que ele ficaria ali pelo tempo daquela música. Então, às vezes, com 1 minuto já tinha terminado o que tinha para dizer. Mas ficou sob aquela atmosfera. Só parou e ficou. Pronto, aos poucos aquilo ali vai se desenvolvendo, daqui a pouco uma música não é suficiente, você precisa de 2, você precisa de 3, daqui a pouco não dá mais para orar parado num lugar, você vai ter que continuar a sua oração no seu carro, indo para o trabalho, por quê? Porque você tem muita coisa para dizer para Deus e você já aprendeu a orar sem cessar. Então, isso é um hábito que você desenvolve com a prática leva à perfeição, já ouviu isso? Pois é, só comece. Só comece o seu tempo de oração que vai dar certo. Deixa eu só terminar aqui em oração. Eu quero também te dizer que você pode orar as orações de salmos colocando o seu nome nelas. Né? Você pode dizer, olha, Pai, o Senhor é o meu pastor e está escrito que nada me faltará. Então hoje eu oro por provisão que está faltando aqui em casa. Eu sei que está chegando. Eu oro por mais alegria, eu ando meio nervosa e está dizendo nada me faltará, então não vai faltar alegria, mas eu preciso da sua ajuda para produzir isso em mim. Eu estou agitada, Pai, eu estou estressada, o Senhor pode me ajudar? Deus é mestre nisso. Coloque diante de Deus as suas necessidades, porque Ele cuida de você. E bora para a leitura bíblica. Keila, como que eu faço para ler Bíblia? Eu tenho um episódio específico sobre leitura de Bíblia aqui, como você fazer para ter o hábito de ler Bíblia. Então, entra aqui, procure esse episódio e assista depois desse vídeo aqui que você vai gostar. Eu dou umas dicas muito bacanas sobre como você fazer isso ser parte de um hábito, ser um hábito mesmo na sua vida. Agora, rapidinho aqui eu vou dizer para você, escolha um plano de leitura ou estabeleça para você, eu vou ler pelo menos um versículo nesse momento específico de devocional. Keila, pode ser um versículo só, pode ser meio versículo. Tira essa religiosidade de que eu tenho que ter um checklist e checar como se eu fosse, né, como todo mundo. Não, a sua vida com Deus é a sua vida com Deus. Talvez seja fácil para você orar e difícil ler Bíblia. Então coloque uma meta pequena de leitura bíblica. Talvez seja fácil para você ler Bíblia e difícil para você orar. Então coloque um tempo de oração. Comece com uma meta bem pequena. Talvez 3 versículos, um capítulo de Provérbios. Naquele capítulo de Provérbios ali, anote alguma coisa, guarde alguma coisa. Sabe, quanto tempo você tem para fazer o seu devocional? Tenho 10 minutos. Pode ser? Pode. Pode ser 5 minutos? Pode. Só faça. Então, o básico do básico no seu devocional. Adoração, oração,
leitura bíblica. Keila, eu não estou acostumado com isso. Posso fazer meu devocional no carro? Yes. Posso fazer meu devocional no meu trabalho? Yes. Só comece e tente fazer daquilo uma rotina, um hábito. Todo dia você faz aquilo. Todo dia eu tenho 5 minutos para Deus. Eu sei que você já ouviu muita gente dizer, comece o seu dia com devocional. Eu também diria isso, porque é muito bom. Mas se não dá para ser no começo do dia, que seja no fim do dia, que seja na hora do almoço, que seja na hora do lanche. Só faça ser. Outro dia eu estava conversando com uma mulher que disse, olha, minha agenda é tão lotada, eu acordo, tem menino para arrumar, para levar para a escola, e o agito é tão grande, eu tenho café para fazer, para alimentar a galera. Pronto, esse não é um bom horário para você ainda. Talvez o seu melhor horário seja depois que eles foram para a escola, deixou na escola, senta ali e faz. Deus não é religioso. E Deus não está com um caderninho ali anotando. Deus quer relacionamento como pai e filho. Não importa a hora que o filho chega para visitar o pai, importa que ele vá. Então, te ajudei? Escreve aqui. Primeiro, curta esse vídeo. Vai, ajuda aí. Aí esse vídeo já chega a mais pessoas. Eu sei que tem mais gente aí que você conhece que precisa desse vídeo. Curta aqui. Siga o nosso canal que tem muito conteúdo vindo a esse respeito para te ajudar. Aqui nós temos outros vídeos falando de livros, falando de bíblias. Você pode procurar por aqui e dar uma caminhada, uma passeada. Eu super recomendo também um episódio do Lumen sobre vida devocional, que sou eu junto com a Camila. Escreve aí, Lumen Podcast. Aliás, você já está no Lumen Podcast, mas escreve aí, Camila. Vida devocional, que você vai achar também, é super bacana. A gente conversando sobre isso. Envia esse vídeo para outras pessoas. Eu sou @keila.vilasboas. Você me acha lá no Instagram e segue também lá no Instagram @lumen.podcast, porque tá cheio de assunto bom. Tem também pastor Adriano Mendes falando sobre isso. Dá uma caminhada, uma passeada e a gente volta depois. Beijo para você.